E eu quero saudar a você, meu irmão, minha irmã, a você, família querida, a você, minha mamãe, com a paz do Senhor Jesus. Quero parabenizar você, mamãe, você que pela live está conosco também. Deus te abençoe e fale ao seu coração. E a todos os participantes, que a bênção esteja sobre cada um em nome de Cristo. Amém? Aquietamos o coração. Muito obrigado, irmã Jaqueline. Deus te abençoe. Irmãos, como a célula é para o corpo humano, assim a família para a sociedade. Assim como células saudáveis fazem do corpo um todo saudável, assim famílias saudáveis fazem com que a sociedade tenha saúde. As famílias são de essencial valor para que a nossa sociedade seja uma sociedade forte, para que nossa sociedade seja uma sociedade de qualidade. As famílias, a importância da família, Deus criou, Ele é o autor da família. Então a solução para todas as enfermidades que surgem no relacionamento, todas as enfermidades de desvio de conduta da família, naquilo que é original de Deus para nós, qualquer desvio, qualquer deturpação, a origem, a fonte da saúde é Deus. Então famílias precisam buscar no Senhor, famílias precisam buscar no Deus vivo, todo-poderoso. Deus criou homem e mulher de forma igualitária, com direitos e deveres, ambos gozando de direitos e deveres. Deus não criou um para sobrepujar sobre o outro. Deus criou ambos para caminharem lado a lado, para viverem e serem felizes. Por isso eu digo que tanto o machismo como o feminismo estão distorcendo a vontade original de Deus. Porque Deus não criou o homem para lutar contra a mulher ou inferiorizá-la, assim como também não criou a mulher para o mesmo fim. Nós precisamos entender a vontade de Deus, porque os direitos são iguais. Mas é importante pensar que cada um, homem, mulher, cada um é diferente na missão que tem a cumprir neste mundo. Você, mulher, você, homem, vocês são iguais no que diz respeito a direitos e deveres, mas vocês são totalmente diferentes no que diz respeito à missão. Então, não podemos brigar uns com os outros para saber quem é o maior, quem manda, quem é melhor, porque Deus é o único maior, Deus é o único melhor. Debaixo aqui, somos todos iguais, só que com papéis diferentes. Então nunca confunda direitos com papéis, nunca confunda desenvolver um papel com a questão de ser superior ou inferior, não. Importante pensar isso. O homem é essencialmente especial quando ele exerce o seu papel de filho, de esposo ou de pai, com excelência. Assim como a mulher será especial, espetacular, se da mesma maneira cumprir o seu papel. E há um papel que é um dos principais da mulher, que é a maternidade. E nessa noite nós estamos aqui para agradecer a Deus, para cultuar o nosso Deus, para louvar o nosso Deus, para dizer ao nosso Deus o quanto nós o amamos. E reflexo deste amor são as mães na nossa vida, a mulher que veio para acabar com a solidão
do homem que precisa de alguém, a solidão de um filho que precisa da mãe, a solidão do homem. Ele encontra o aconchego nos braços de uma mulher. A solidão é extinta quando Deus cria a mulher, e nessa noite nós queremos agradecer a Deus e homenagear a essas mulheres valorosas, essas mulheres virtuosas que Deus colocou em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Todas vocês são muito especiais. Abraham Lincoln, ele declarou o seguinte: homem algum que tenha tido uma mulher, homem algum que tenha tido uma mãe piedosa, pode ser chamado pobre. Nenhum ser humano pode ser chamado pobre, tendo sido criado, tendo tido a oportunidade de conviver com uma mãe piedosa. Porque viver ao lado de uma mãe que assumiu a maternidade com o seu amor, não há tesouro no mundo que se compare. Essa mãe é então, sem dúvida alguma, preciosíssima, inestimável. E a estas mães os nossos cumprimentos e parabéns. Escuta, eu meditava na palavra pensando em meu coração acerca das mães, e me veio à mente a cena muito conhecida de duas mulheres que brigavam, que disputavam por uma criança apenas, mas ambas as mulheres declaravam ser seu aquele filho. E me veio uma pergunta na mente: quem é a verdadeira mãe? E dentro dessa pergunta Deus me deu uma palavra, e eu queria ler no texto da Bíblia, um texto para o meu e para o seu coração, lá em 1 Reis, capítulo 3, quero convidar você então a abrir sua Bíblia, 1 Reis, capítulo de número 3, amém? A partir do versículo 16. Primeiro capítulo 3, a partir do verso de número 16. Glória a Deus. Eu leio assim: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, e o teu o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho, e o vivo meu. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e este filho o morto.
E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem seja meu, divide-o. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Amém. Deus glorioso, Deus bendito, muito obrigado por essa noite especial, pela vida, Pai, que o Senhor nos concede. Obrigado por todas as mamães preciosas, obrigado por todas as famílias reunidas, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Te agradeço, ó Deus, pela vida do meu filho, ó Deus, porque o Senhor o tomou e o conservou em vida. Obrigado, Pai, pela tua bênção, obrigado pela vida da minha esposa, essa mamãe querida que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado pela minha mãe, tão distante fisicamente, mas tão perto do meu coração. Obrigado por cada mamãe, Pai, e pelo valor significativo, expressivo que ela ocupa no coração de cada filho. Obrigado, Pai, por todas as ações, palavras, todos os conselhos bons que saíram dos lábios dessas mulheres para abençoar seus filhos, Pai, e fazer deles pessoas melhores. Nós te glorificamos e te bendizemos por tudo que o Senhor faz, por tudo principalmente que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Olhando para esta mulher, olhando para estas mulheres que agora degradiam-se, buscando a razão para a guarda do filho, a guarda daquela criança, Deus trouxe ao meu coração a pergunta: de quem é? Quem é a verdadeira mãe? E eu gostaria que você parasse para pensar, porque olhando para esta mulher que verdadeiramente era a mãe do menino, essa mulher vai nos ensinar e vai responder em 3 respostas quem é a verdadeira mãe. E a primeira resposta, quem é a mãe verdadeira? É aquela que luta por seu filho. Quem é a mãe verdadeira? É aquela que luta por seu filho. Todas as 2 mulheres, elas estavam alegando ser mãe daquela criança. Interessante, as 2 se puseram a brigar, se dispuseram a brigar na justiça, né? Foram diante do rei, que era, né, a lei, representando a lei. A palavra do rei seria então o veredito final. Olhando para essas mulheres que brigam, que lutam pela vida do menino, nós olhamos e a verdadeira mãe que estava na disputa ainda não havia sido revelada, porque ambas as mulheres falavam a mesma coisa: é meu. A outra dizia também: é meu. Não havia testemunha alguma que pudesse ir a favor de uma ou de outra. Elas estavam sozinhas na casa, tiveram ambas os filhos sozinhas. E todas as questões que aconteceram, também aconteceram sem que ninguém mais soubesse. Não havia naquela época teste de DNA, então era a palavra de uma contra a outra, apenas. Mas mãe que é mãe luta por seu filho, mãe que é mãe não desiste de lutar por seu filho. Só uma delas resolveu lutar até o fim para o bem da criança.
porque uma delas se contentou em receber apenas uma metade daquela criança. Mas uma não se contentou com metade, ela queria ver a criança viva, porque a luta dela era o melhor para o seu filho. A luta de cada mãe é o melhor para o seu filho. Olhamos, irmãos, o quanto essa luta é real e verdadeira em todo o contexto de cada mãe aqui presente e de cada mãe que existe, porque muitas vezes a mulher, antes de receber de Deus esta maternidade, ela luta pelo filho, lutando contra o seu organismo, que precisa ser preparado, muitas vezes com medicamentos, com tratamentos, para que ela possa ser fértil, para que ela possa ter a alegria de ser mãe. Quantas mulheres estão lutando muito antes de terem as crianças nos seus braços, lutando para conquistar essa possibilidade. Quantas mães estão lutando após estarem grávidas, lutando para manter a gravidez, porque o seu corpo de alguma maneira quer expulsar, quer expelir aquele feto. Irmãos, como as mães lutam, e elas lutam por seus filhos porque elas os amam. A mãe verdadeira luta pelo seu filho. A minha mãe conta que ela foi aconselhada por médicos a fazer um aborto na época da minha pessoa, porque o médico insistia que eu estava morto, e ela agarrou-se à certeza de que não está, e ela manteve, e ela disse que nunca viu alguém que pulasse tanto no ventre dela como eu pulei, após o momento em que ela declarou que eu não estava morto, no final da gravidez. Mas como Deus é bom, mas mãe que é mãe, ela luta por seu filho, e ela luta para dar à luz, porque não somente engravidar, não somente carregar no ventre durante 9 meses, mas também o fato de dar à luz, de trazer essa criança à vida. A mulher, a mãe, ela não pensa em si mesma, ela não está preocupada com a dor ou pensando na dor, ela está pensando na maternidade, ela está pensando no filho, ela se esquece de si mesmo e projeta tudo naquele ser que vai chegar. A mãe merece o nosso carinho, o nosso amor, o nosso reconhecimento. Filhos, se não tens dado à sua mãe o valor que ela merece, pare, se ainda tem, valorize, porque o tempo ingrato como é, passa voando rapidamente, e perdemos muitas vezes oportunidades preciosas de abraçar, oportunidades preciosas de beijar, e dizer a ela o quanto ela é especial, o quanto ela é maravilhosa. Não perca, meu querido irmão, se ainda tem, minha irmã, se ainda tem sua mamãe. A mamãe não pensa no trabalho que ela terá, nas dificuldades que virão, mas ela deseja ser mãe. A mamãe luta para que o filho tenha acesso ao melhor que ela puder trazer a ele. A mamãe luta para que o filho, a filha tenha muito além do que ela jamais sonhou ter para ela. Ela não se preocupa se ela não teve, porque ela não quer uma vida igual a dela, mas ela quer uma vida melhor para o filho, uma vida melhor para a filha. Essa é a mãe, essa é a verdadeira mãe, a mãe que luta pelo filho. Mas escuta isso,
A verdadeira mãe é aquela que luta pelo filho, escuta, muitas vezes contra o próprio filho. A verdadeira mãe luta pelo filho, muitas vezes contra o próprio filho, porque ela tem que tirar da mente dele, muitas vezes, pensamentos que ele afirma que é o melhor, mas ela sabe que é para destruição. Ela luta contra o filho para tirá-lo de caminhos que vão levá-los à morte, como diz a palavra, a caminhos que parecem direito, perfeitos, mas os seus fins são caminhos de morte. A mãe luta contra o filho pelo próprio filho, porque ela deseja vê-lo em um lugar, em um patamar de excelência. E aquele filho muitas vezes vai dizer: mas mãe, todo mundo faz. Mas mãe, todo mundo vai. Mas mãe, todo mundo tem. Mas mãe, todo mundo quer. E a mãe vai responder aquela famosa frase, como é que é? Você não é todo mundo. Não é assim? Você não é todo mundo. E é verdade, já ouvi muito isso da minha mãe. E ouço a Regina falando isso demais. Você não é todo mundo. Por quê? Porque você é alguém que eu quero fora dessas coisas que eu sei que não é boa, não são boas. Você é alguém que eu amo, você é o meu filho. Você é alguém que eu criei, que eu quero criar da melhor maneira possível. Então, você não é todo mundo. Não é porque você acha que todo mundo faz e não é todo mundo, mas você está falando que você vai fazer, ou que você deve fazer, ou que você deve ter, ou que você deve acompanhar. Não. A mãe luta, a verdadeira mãe luta. E essa mulher desse texto, ela lutou, e ela foi às últimas consequências, diante do rei, última instância, né? Diante do rei, palavra final, é tudo ou nada, porque eu não desisto do meu filho. Mães verdadeiras não desistem dos seus filhos, glória a Deus. E eu digo para você, mamãe, não desista do seu filho, e não se culpe, escuta também isso, não se culpe por muitas vezes o seu filho, a sua filha, fazer escolhas ruins. Quantas mães hoje estão frustradas, se culpando? Muitas delas talvez tenham se esforçado de tal maneira para dar o melhor para o filho, para a filha, para instruir no caminho que deve andar, para fazer desse menino, dessa menina uma pessoa de bem, mas as escolhas desta vida têm afastado esta pessoa desse caminho projetado pela mãe. Mamãe, não se culpe pelas escolhas dos filhos, mas escute Deus. Deus proporcionará oportunidades para que Ele nesse tempo possa repensar e questionar aquilo que de fato você tem ensinado, você tem mostrado aquilo que é bom, principalmente o Senhor. Mamãe, você é especial. E a verdadeira mãe, ela, além de tudo isso que nós falamos, se ela conhece o Senhor, ela precisa também lutar para inculcar esta palavra no coração do filho. Muitas mamães, verdadeiras e amorosas mamães, ainda não conhecem o Senhor. Talvez não instruiu o menino no caminho que deve andar, como diz Provérbios 22:6. Porque não conhecem o caminho ainda. Mas isso não faz delas mães ilegítimas, são mães verdadeiras. São mães maravilhosas, mas mães que precisam conhecer a verdade para si e para instruir o filho, porque não existe caminho melhor. Se a mamãe deseja o melhor para o seu filho, então você precisa se importar com a instrução espiritual que você dá a ele. Porque de
todas as lutas que ele vai travar nesta vida física, não existe galardão que ele possa alcançar aqui na terra que se compare àquilo que Deus tem para o seu filho e para a sua filha, mãe: o céu, a eternidade. Paulo, falando de um homem chamado Timóteo, ele alerta-o dizendo assim, 2 Timóteo 3, 14 e 15, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Esse texto nos mostra o que Paulo diz aqui, exortando Timóteo: Timóteo, permaneça naquilo que você foi instruído, naquilo que você foi inteirado. O apóstolo Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo: prossiga na caminhada cristã, prossiga na fé em Jesus, prossiga a sua vida pautando-a na palavra, nas escrituras sagradas. Mas Paulo está falando com um homem que recebeu o que recebeu de sua mãe, que foi levado a conhecer Cristo através da sua mãe, que era serva do Senhor. Mãe, quão importante é que você conheça o Senhor, que você desenvolva amor pelo Senhor, para que este amor que você tem por Deus possa ser também projetado no amor que o seu filho, a sua filha, terá pelo Senhor. Pense nisso. Aquilo que o seu filho e a sua filha vê em você, de amor por Deus, com certeza, produzirá no coração dele ou dela desejo de buscar esse Deus, desejo de conhecer esse Deus, realidade de fé quando ele vê você. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que, tendo sido criados em lares cristãos, por mães fervorosas, que fazendo escolhas erradas, caminhos diversos, se afastaram do projeto de Deus, mas lá na frente, ele vai lembrar de tudo aquilo que a mãe está falando, ele tem lembranças de ver sua mãe de joelho, orando por ele, orando por ela, e como estas coisas vão impactando e trazendo à luz lembranças, e fazendo com que a pessoa pense, dando à pessoa a oportunidade de reflexão e de transformação e de entrega, como aquele filho pródigo que, caindo em si, ou seja, restaurando a sua sanidade, ele conhecia a verdade do Pai, ele conhecia a verdade do Pai terreno e a verdade do Pai celeste. Pequei contra o céu e perante ti, foi a palavra que ele disse para o Pai. Ele sabia do seu erro, mas ele sabia porque ele foi ensinado, ele sabia porque ele foi instruído. Eunice é a mulher que instruiu Timóteo, e ela lutou por seu filho. Timóteo foi instruído para ser um homem de Deus. Eu sei que Eunice, como toda mãe, ela tinha ambições para o seu filho, ela sonhava com o seu filho, com aquisições para o seu filho, mas ela entendia que o melhor que ele poderia alcançar, o mais importante, além de todas as coisas que ela projetava temporais, ela sabia que instruí-lo no caminho do Senhor era o melhor, era o maior, era o mais precioso, e ela o fez. Ela instruiu Timóteo, ela lutou por seu filho, sendo casada com um homem grego, que dizem muitos teólogos que possivelmente não era convertido, não carregava, não nutria no seu coração a mesma fé que ela. Quantas mães passam por isso, estão passando,
mas nem por isso deixe de instruir seu filho no caminho que deve andar, de falar do Senhor e mostrar a verdade, de se levantar como coluna da sua casa e dizer: olha, o Senhor é Deus. Não deixe, mãe, ainda que o seu lar seja dividido, não deixe, lute pelo seu filho, pela sua filha, como Eunice lutou, e lutou com maestria, porque o apóstolo Paulo, no versículo 15 já lido, ele disse assim: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras. Eunice começou de cedo, desde a meninice. Paulo fala com Timóteo: Timóteo, você desde criança conhece as escrituras, então persevera nelas. Como nós precisamos investir nos nossos filhos. Mamãe, como você pode influenciar o seu filho, como nós precisamos formar nessa geração de pequenos, de adolescentes e de jovens, uma geração de verdadeiros adoradores. Como nós precisamos forjar nessa geração, uma geração que possa nos substituir, ainda mais excelentes na fé cristã do que nós. Quem é a mãe verdadeira? Segunda resposta, é aquela que ama incondicionalmente o filho. A mãe que foi lutar por seu filho diante do rei, é alguém que, tomada por amor, ela vai preferir, escuta, ela vai preferir ver o menino sendo entregue a outra mulher, do que morrer. É uma mãe que prefere ver o filho de longe, porque ela não poderia mais se aproximar dele. O veredito do rei era: olha, essa é a mãe e acabou. E se a outra tomasse posse do menino como mãe, ela apenas o veria de longe, o veria chamando uma outra mulher de mãe, mas ela preferia vê-lo chamando outra mulher de mãe, do que vê-lo morto. Quem é a verdadeira mãe? É a verdadeira mãe que ama incondicionalmente. O texto diz a respeito dessa mulher: porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, quando o rei disse que iria dividi-lo em duas partes. A verdadeira mãe é uma mãe que tem amor incondicional, um amor que luta pelo filho incondicionalmente, que luta pelo filho independente de quem o filho é ou de quem ele se tornou. Uma mãe que não passa a mão na cabeça do filho, mas que não deixa de amar porque ele errou, porque ele está num caminho ruim. Uma mãe que reconhece os erros do filho, mas uma mãe que continua amando. Como muitos dizem que o amor de uma mãe, ela se aproxima muito do amor de Deus. Claro que Deus é um amor perfeito, incondicional, muito diferente do amor humano. Mas em relação a amor, entre os homens, entre a humanidade, o amor de mãe supera a todos. E isso é realidade. Amar incondicionalmente não é passar a mão sobre a cabeça daquele que está errado, não é fechar os olhos para os erros dos filhos, mas é lutar por eles independente de qualquer coisa. E aquela mãe amava o seu filho. A verdadeira mãe ama o seu filho, quer dar-lhe o melhor. Uma pastora chamada Thalita Pereira, eu ouvi ela contando uma ilustração que dizia assim: e ela falava: olha, quando chegar o momento, Deus proverá. Quando chegar o momento. E ele fez 16, mãe, quando eu tiver 18 anos, o que a senhora me dará de especial? E assim foi aos 17. E quando ele estava para completar 18 anos,
Ele foi acometido de uma enfermidade. E ele agora está desenganado pelos médicos. O médico fala com ele e com sua mãe: olha, ele precisa de um coração. Ele precisa de um transplante. Ele não sobreviverá. Ele tem poucos dias. E aparece um doador. Aquele menino é transplantado e depois de algum tempo ele chega de volta à sua casa. E ele vai ao quarto da mãe e sobre a cama está uma carta. E naquela carta está escrito assim: filho, se você está lendo estas palavras é porque tudo deu certo. Você fez o transplante, está vivo. Você sempre me perguntou qual seria o seu presente de 18 anos. E eu deixo para você como presente o meu amor e o meu coração. É uma ilustração. As mães, elas não precisam morrer para dar a vida aos filhos. Mas escuta, as mães, elas dão a vida para que os filhos vivam. Elas vivem a vida delas após a maternidade para fazer da vida do filho, da filha, uma vida melhor. Ou seja, ela empenha toda a sua vida. Aquela mãe cessou sua vida doando o seu coração para um transplante. Mas as mamães, após a maternidade, doam a vida inteira de serviço, de preocupação, de amor, de carinho, de conselhos, para ver o filho bem, para ver o filho, a filha, sendo aquilo que o Senhor sonhou. Devemos muito às nossas mães. Oxe, como devemos. Verdade é. É uma verdade. Glória a Deus. Irmãos queridos, eu gostaria muito que nós refletíssemos acerca dessa importância de valorizar as mães. Não porque hoje o nosso país e alguns outros países param para comemorar o Dia das Mães, mas porque todos os dias a preocupação, o cuidado, o carinho, o consolo, o conforto, o conselho, todos os dias que você procurar o colinho de mãe, um carinho de mãe, uma palavra de mãe se encontra. Mãe é mãe em tempo integral. Então o Dia das Mães tem que ser assim também, todo dia. Amém? Muitas mães verdadeiras e amorosas ainda não conhecem o Senhor, como eu disse. Entregam todo o amor que têm. Mas nós precisamos também, mamães, ensinar o amor de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mamãe, Deus, ele mostra o seu amor trazendo Jesus ao mundo para salvar, trazendo Jesus ao mundo para dar oportunidade de restauração àquele que caiu, àquele que se afastou. Mamãe, a maior prova de amor que você pode dar para o seu filho é cuidar dele aqui, mas cuidar principalmente para que a alma dele possa ser salva. E o único que pode fazer isso é o Senhor na pessoa de Cristo. Então instruir o menino é um ato de amor e uma prova de amor. A prova de um amor que não fica fixado apenas nas coisas boas que esta vida pode produzir, mas um amor que está vinculado à eternidade, um amor que jamais cessará. Como diz a palavra, né? O principal é o
amor. Agora fica a esperança, o principal é o amor. Aquele que vai ficar eternizado. Muitas coisas passarão, mas o amor perdurará, porque o amor é a pessoa do nosso Senhor. Deus, em demonstração do seu amor, deu o seu Filho por nós. Mãe, em demonstração ao amor que você tem pelo Senhor e o amor que você tem pelos seus filhos, é tempo de entregar também o seu filho, a sua filha, para o Senhor. E eu gostaria de dizer a você, mamãe Daíba, principalmente aqui, você que tem seu filho pequeno, sua filha, olha, invista nele, invista nela. O Ministério Infantil da Igreja Batista do Alegre tem buscado fazer um trabalho de excelência, com muita espiritualidade, para te ajudar, para te favorecer, mamãe, para que o seu filho, a sua filha possa se fortalecer neste amor de Deus, para que ele possa conhecer Jesus. Então invista no seu filho e na sua filha, falando do amor de Deus em todo tempo e lugar, como diz Deuteronômio, mas também investindo naquilo que a igreja também favorece você. Invista no seu filho, invista na sua filha. Quantas crianças estão faltosas nesse tempo? É tempo de aprender, é tempo de ensinar, é tempo de inculcar a palavra. Quem é a mãe verdadeira? Terceira resposta para finalizar essa palavra: é alguém que recebeu ordem do rei para exercer maternidade. Quando aquelas mulheres se apresentam, quando o rei faz a proposta, muito sabiamente, Salomão, muito sábio, Deus deu um discernimento para ele tremendo, e aquela que não era a mãe verdadeira, mas que alegava ser, ouvindo a palavra sobre dividir a criança, ela fica satisfeita com a proposta: divide, nem teu nem meu, divide, metade para cada uma. Mas a verdadeira mãe diz: não, deixa o menino em vida, pode deixar com ela. E Salomão entendeu quem de fato era a mãe verdadeira. E ele faz um pronunciamento: não matem o menino, mas entreguem ele à mãe verdadeira. Essa mãe recebeu do rei uma ordem para exercer maternidade. Mulheres, vocês receberam do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ordem do céu para exercer maternidade. Não foi Salomão, mas é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que dá ordem a vocês. É Ele que concede a vocês esta graça, esta alegria, esse poder. Queridos e queridas, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus fala com o casal que Ele criou, homem e mulher, macho e fêmea. Ele criou um casal e declara a esse casal: multipliquem. Mas a ordem, nessa multiplicação, quem vai gerar essa criança é a mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 16, diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição,
com dor darás à luz a filhos. Após o pecado no Éden, há um acréscimo de dor no parto, mas continua sendo com a mulher e nunca deixará de ser. Ainda que a ciência possa introduzir no avanço que vemos hoje e nas aberrações que vemos hoje, ainda que a ciência possa de alguma maneira trazer oportunidade de mudança disso, porque é o que estamos vendo aí, uma mudança, aberrações, nunca fora desta palavra que Deus trouxe, nunca haverá a bênção do Senhor para uma maternidade, a um outro ser, a não ser a mulher. Você é a única privilegiada a ser mãe. A ser mãe. Esse aumento de dor no parto aconteceu após o pecado, né? A queda do homem. E muitas vezes pessoas declaram ser a mulher culpada da queda, e a mulher não culpa, a culpa é da Eva. Já ouvi muito isso, mas escuta, quando você pensar nisso, pensa também num pensamento de um pastor americano que disse assim: pela mulher o pecado teve acesso à raça, mas pela semente da mulher viria o Salvador. Foi do útero de uma mulher, de uma mãe, que o Salvador, o Verbo Salvador de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus ama a maternidade e ama as mães. E foi pelo útero de uma mulher que o Salvador se assemelhou a nós, se fez carne e habitou entre nós. Deus ama as mães. Deus ama a mulher. Não ficou resquício sobre a mulher de pecado, porque ela não pecou só, mas todos pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mãe, nessa noite Deus fala ao nosso coração: lute por seu filho. Você é a mãe verdadeira, porque você é a mulher instituída com essa graça da maternidade. Mas lute por seus filhos. Eu sei que você luta, mas lute principalmente para que ele alcance em Cristo a salvação, para que ele alcance em Cristo a eternidade. Mamãe, ame seus filhos com todas as suas forças. Dê o melhor do seu carinho, dos seus conselhos, da sua alegria, da sua vida, como você tem feito. Mas pense, não existe prova maior de amor do que dar ao filho a oportunidade de conhecer o Senhor. Porque prova do amor de Deus foi dar-nos oportunidade de conhecer Jesus. A prova maior do amor de uma mãe também é dar ao filho conhecer Jesus. E eu quero, finalizando, dizer para você: você, mamãe, você recebeu uma ordem de Deus para ser mãe. Veio do céu o favor. Então se alegre na sua maternidade. Se você tem uma maternidade, você instrui, você aconselha, mas se você está triste momentaneamente, escuta essa palavra de profecia. Se você está triste momentaneamente, continue lutando pelo filho e pela filha. Continue amando, continue instruindo, porque o Senhor proverá. Essa vida vai entender, essa vida vai retornar, essa vida vai gerar no coração um sentido novo. Deus proverá. Amém? Deus proverá. Amém? Deus proverá. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero orar pela família, pelas mamães, pelos papais, pelos filhos. Quero orar pela família.
E gostaria nesta hora que você colocasse a sua família no altar. Coloque-se de pé, por gentileza. Coloca a tua família no altar. Consagra a sua vida. Consagra você que é casada. Consagra a vida do seu esposo. Maridos, consagra a vida da sua esposa. Cada um consagra a própria vida, entrega ao Senhor e consagra a vida da sua família, do esposo, da esposa, do filho, da filha agora. Fala com Deus. Fala no seu coração com Deus. Entrega a sua casa nas mãos do Senhor. E declara ao Senhor acerca daquilo que é sonho seu, mamãe. Aquilo que você deseja, mamãe, ver na sua casa, aquilo que você almeja, aquilo que você espera, a transformação na vida do seu esposo, a transformação na sua vida, a transformação na vida dos seus filhos, no relacionamento familiar. Coloca nas mãos do Senhor agora, nesta hora, coloca em nome de Jesus, a bênção que você precisa, as transformações que o teu lar precisa, coloca nas mãos do Senhor. Aquela porta que está fechada e que no seu coração você acredita que precisa ser aberta, coloca diante de Deus. Aquela porta que se abriu, mas que foi para a ruína e que você quer que Deus te ajude para fechar. Faz força para fechar, irmã. Faz força para fechar, irmão. Deus vai te ajudar, mas você tem que fechar. As portas que Deus não abriu, Ele não tem que fechar, não, é você mesmo. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nós ministramos a Tua bênção sobre as famílias, Pai. Nós glorificamos o Senhor pela existência da família, por essa instituição que um dia nasceu no Teu coração. Nós Te glorificamos, Pai, por tudo que Tens feito em favor da família durante todo esse tempo. Ajude, Senhor. Ajude a Tua igreja nesse tempo, Senhor, a vencer, ó Deus, as muitas distorções, as muitas inversões, as muitas heresias, as muitas mentiras que têm se levantado e têm sido aceitas tão facilmente como verdade. Ajuda a Tua igreja, Pai, a vencer. Mas a igreja só vencerá, Pai, se a família triunfar. Porque a luta do diabo é desfalecer as famílias, é separá-las, é separar o coração do marido para o coração da esposa, é separar o coração dos filhos para o coração dos pais, é separar a família, Pai, para que ela possa estar talvez habitando, residindo numa mesma casa, no mesmo lugar, respirando o mesmo ar, mas distante, mas em mundos distintos, vivendo totalmente desligadas. Deus, estas vidas precisam da intervenção do Senhor. E eu quero te pedir nesta hora, Pai, desfaz, ó Deus, desfaz, ó Pai, toda mentira, desfaz, Pai querido, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, Pai, desfaz, ó Pai, dá esta vida ser despertada como o filho pródigo que caiu em si. Deus, que o teu filho, que a tua filha, que os teus servos, Pai, que conhecem a tua palavra e têm se deixado influenciar pela modernidade e por toda a heresia que ela tem trazido, Deus, faça com que esta vida, com que este homem, esta mulher, este filho, esta filha caia em si nesta noite. Abençoa esta família, Pai, quebra, Pai, quebra tudo aquilo que tem, ó Pai, trazido desgraça para esta casa, quebra tudo aquilo e tira, Pai, e dá consciência a este casal, aquilo que está arruinando a sua vida conjugal. Deus, dá consciência a este filho, aquilo que está corrompendo o seu coração, dá consciência a este menino, a esta menina, qual é a companhia boa, qual é o conselho bom. Deus, em o nome de Jesus, ministra sobre as famílias, dá às famílias a força que precisa para triunfar, ó Deus, e continuarem exercendo o ministério maravilhoso e principal e perfeito que o Senhor entregou e otorgou às famílias. Deus Todo-Poderoso, que das nossas famílias possam ser encontrados verdadeiros adoradores, Pai, aqueles dos quais o Senhor procura e busca,
Deus Todo-Poderoso, eu consagro cada família aqui, Pai. Aqueles que já estão na Tua presença, Senhor. Aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, eu consagro-os ao Senhor, te pedindo, ó Espírito Santo do Senhor, faz a obra. Ó Espírito do Santo do Senhor, usa essa mulher para que ela fale com carinho, mas com autoridade do Teu Espírito a esse marido. Usa esse marido, Pai, para que ele fale com autoridade do Teu Espírito a essa esposa. Fala, Pai, a estes pais, para que repreendam em amor os seus filhos, para que falem, ó Pai, o coração deles, para que estabeleçam, Pai, um vínculo de amor, um relacionamento sadio. Quebra, Pai, a virtualidade nos relacionamentos do Teu povo, da Tua igreja. Deus, une as famílias, Pai. Faz com que possam, ó Deus, viver intensamente o amor e a alegria que passa tão rapidamente. Ajude, Pai. Nessa noite nós ministramos a Tua bênção, nós impetramos a Tua bênção sobre cada família. Nós queremos, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, te pedir que desfaça todas as obras do inimigo, Pai. E que possamos ver, ó Deus, restauração, conversão, salvação, alegria, paz, respeito, diálogo, carinho, em o nome de Jesus, amor entre as famílias, Pai. Entra com a Tua providência, entra com a Tua manifestação, Pai. Entra com o Teu perdão, entra com nova oportunidade. No nome de Jesus nós te pedimos, no nome de Jesus nós lhe imploramos, no nome de Jesus nós ministramos a Tua bênção sobre cada família, sobre cada vida, sobre cada lar, em o nome de Jesus. Amém.